Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Vencer Você para não perder. E o assunto do vídeo de hoje é o seguinte: o que fazer quando não há o que se fazer? O que fazer quando a medicina desengana ou quando desenganados pela medicina? Vamos falar sobre isso? Vem comigo! Muito bem, o assunto de hoje é de muita relevância e nós vamos falar sobre isso. O que fazer quando não há o que se fazer? O que fazer quando a medicina dá um diagnóstico ruim? Quando a medicina dá um diagnóstico dizendo que não pode fazer mais nada? Quando a pessoa é desenganada? O que fazer diante dessa situação? É o seguinte, primeiro ponto, eu tenho que entrar aqui dentro do que os médicos falam. Os médicos dizem que quando dão um diagnóstico a uma pessoa de um câncer, de uma doença crônica, de uma superbactéria, de algo que eles não conseguem controlar, de algo que eles não conseguem curar, a pessoa vai entrar em 5 etapas, pontuadas 5 pontos dentro dessas 5 etapas. Eles dizem que a primeira etapa, depois que dá um diagnóstico à pessoa, é a etapa da negação. A pessoa vai interrogar, a pessoa não vai aceitar, ela vai negar que esteja doente, vai pedir para repetir exames e assim até negar que ela está doente. Porque é lógico, ninguém quer ficar doente, ninguém quer um diagnóstico desse. Mas depois disso entra a segunda etapa, que é a etapa da revolta, segundo a medicina, segundo alguns médicos. A etapa da revolta é aquela etapa que a pessoa não aceita de forma nenhuma que adoeceu. Mas aí entra a terceira etapa, segundo a ciência, que é a etapa do barganhar. Esse barganhar, no sentido que os médicos explicam, é aquele momento que as pessoas elas querem chamar a atenção, elas querem suprir essa questão desse diagnóstico que elas receberam. De alguma forma elas tentam suprir isso, comprando algumas coisas, tentando sair, fazer algumas coisas, mas quando pensa que não, aí entra a quarto ponto das 5 etapas, que é a depressão. E isso tem acontecido muito também. A pessoa fica depressiva pelo medo, o medo de morrer, o medo que de fato aquela doença venha a matá-la e elas venham perder o que mais elas amam, que é a família ou a própria vida. E ainda entra o 5º ponto, que é a aceitação, que é a pessoa não querer aceitar de que de fato está doente. Mas o que eu venho trazer para você aqui é algo que vem da parte de Deus para você. Talvez você esteja passando por tudo isso que eu estou falando agora. Talvez você recebeu um diagnóstico qual você não queria e ninguém quer receber, que é estar doente. Principalmente quando se fala uma doença crônica ou quando o médico desengana e fala que não conseguem mais fazer nada. O que fazer diante dessa situação? Eu vou dizer para você de maneira direta: aplicar a fé e crer no Senhor Jesus. Agora, eu vou falar algo científico ainda para depois entrar nessa parte, para colocar aqui para você, diante de você, fé através de uma palavra, para você conseguir vencer essas dificuldades que você tem passado. Primeiro, a OMS, eu fiz um estudo há alguns meses atrás, a OMS, ela disse que, dentro dos estudos, que 34% das pessoas que se aplicam à fé em buscar Deus, essas pessoas elas têm menos probabilidade de adoecerem e menos probabilidade de desanimar diante de uma situação de doença. Que essas pessoas que aplicam a fé, maior parte delas, 34%, são curadas quando aplicam a fé, e quando isso acontece, quando não é aplicação para cura, que essas pessoas conseguem superar a doença com muito mais eficácia. Olha que interessante, esses são dados científicos. Mas eu também, como líder espiritual, como líder religioso, eu posso falar com experiência própria do que eu vejo e do que já aconteceu na minha vida e na vida da minha família também. Milagre acontecendo na vida da pessoa com a aplicação da fé. Deixa eu levar para você o primeiro ponto então, para você que esteja passando por este momento, ou para você que tem algum familiar passando por este momento, que receberam um diagnóstico médico que deixou elas frustradas, que deixou com que ela ficasse para baixo. Talvez ela chegou nessa fase do 4º ponto,
que é a depressão. Ou talvez ela ainda está no fato da negação. Ou talvez ela está ainda na revolta, de não aceitar isso de forma alguma. Eu quero dizer para você o seguinte: aplique a fé. Como que funciona isso? Deus cura. Deus pode trazer cura física para aqueles que aplicam a fé? Pode. Pode, lógico que pode, eu já vi isso muitas vezes. Mas eu quero ilustrar uma história para você entender primeiro o que nós mais necessitamos. O primeiro ponto que eu quero falar para você, agora pontuando já sobre a fé, é para que você aplique a fé para ter uma cura interior, primeiramente. Uma cura interior. Quem tem uma cura interior, ainda que cheguem as doenças, ainda que cheguem os diagnósticos contrários, essa pessoa que tem saúde na alma, essa pessoa que foi curada de dentro para fora, ela vai saber sobressair essas dificuldades. Essa pessoa que teve uma cura interna, essa cura interna eu digo quando ela aplica a fé em Cristo, ela tem dentro dela o poder do Espírito Santo e ela consegue enfrentar os desafios que vêm sobre a vida delas. Então, primeiramente, você vai usar a fé e aplicar a fé para ser curado por dentro. Para você não ter medo, não temer. Porque a palavra de Deus mesmo diz na 1 de João, no capítulo 4, verso 18, que Jesus é o amor que lança fora todo o medo. Então, quando chegar este medo do diagnóstico que foi te dado, aplique essa fé dentro de você e peça ao Espírito Santo de Deus, me dê sabedoria, me coloque em meu espírito de coragem para que eu possa suportar e superar este momento o qual eu tenho passado. Uma vez você sendo curado por dentro, é lógico que você vai para a segunda etapa de aplicação da fé, que é pedindo a Deus pela misericórdia dele que ele venha trazer cura divina para o seu corpo físico. Ele pode fazer isso? Faz. Deus tem todo o poder. Quando a medicina diz não, quando os médicos desenganam, existe o Deus do impossível. Lucas capítulo 1 e verso 37. Porque para Deus nada será impossível. Isso aconteceu na vida de um homem chamado Jairo. Este homem está na Bíblia, mas também aconteceu na vida de várias pessoas que eu conheço, principalmente pessoas bem próximas, como a vida da minha mãe, que foi curada do câncer de mama há 6 anos atrás. Quando nós passamos uma situação ali complicada, mas não perdemos a fé e eu pude acompanhar minha mãe nesse tratamento, o qual Deus foi operando um grande milagre na vida dela. E já vão para 7 anos que Deus colocou as mãos e fez uma grande obra. Ele pode fazer isso na sua vida? Pode sim fazer na sua vida. Este homem chamado Jairo estava com a filha doente e a filha dele estava muito doente e ele vai até Jesus. Em quem ele vai? Até Jesus. Por que ele foi até Jesus? Porque com certeza ele não conseguiu diante dos médicos, porque Jairo era um homem bem de posse financeira, de poder aquisitivo. Ele tinha dinheiro para cuidar da filha, ele tinha dinheiro para pagar os médicos, ele tinha muito dinheiro para pagar quem ele quisesse, para cuidar da filha dele. Porém, naquele momento o dinheiro já não tinha tanto valor assim. Ali necessitava de uma intervenção divina. Talvez eu estou falando para pessoas que a questão agora é uma intervenção divina. E eu acredito que através desse vídeo, através do clamor que vamos fazer daqui a pouco no final, Deus, pela infinita misericórdia dele, ele pode te alcançar. Mas abra um parênteses e digo para você, não abra mão dos tratamentos que você está fazendo devido a receber a oração. Você recebe a oração pela fé, aplica a fé, continue fazendo o tratamento, que Deus fará um grande milagre. E podem muitas pessoas se converterem ainda através desse grande milagre. Mas vamos lá, Jairo ele vai até Jesus Cristo e quando Jairo chega até Jesus, ele implora para Jesus entrar na casa dele para fazer uma obra na vida da filha dele. E Jesus ouve o clamor de Jairo e vai até a casa dele. Jesus ouve o seu clamor também e ele pode ir até a sua casa neste momento. Aplique essa fé. E Jesus vai para a casa de Jairo, só que no meio do caminho acontece algo muito interessante. Uma mulher com fluxo de sangue, ou uma mulher também enferma, há 12 anos com hemorragia, estava também passando muitas dificuldades, à beira da morte, de tanto perder sangue. Essa mulher toca em Jesus e ela é curada imediatamente. Olha que interessante. Indo para a casa de Jairo, Jesus ainda opera um milagre.
na vida de uma mulher, não porque Jesus foi lá e pôs a mão nela, não porque Jesus ele olhou para aquela mulher, mas porque ela tocou nele. E o próprio Jesus disse que ele sentiu que dele saiu poder de cura, ou seja, ela tocou nele sem que ele percebesse, porque ela foi atrás tocar nele. Você pode tocar nele também. Mas aí quando Jesus está ali, parado para ver quem tocou nele, vem alguém da casa do Jairo, que estava com a filha enferma. A filha muito enferma. Aí essa pessoa que chega da casa de Jairo diz para Jairo: Jairo, não precisa mais de incomodar o Mestre Jesus Cristo, porque sua filha está morta. Imagina uma notícia dessa. Só que quando Jesus ouve aquela pessoa falando para Jairo, eu imagino Jesus fitando os olhos nos olhos de Jairo, porque ele chama a atenção de Jairo e fala para ele: Jairo, não temas, crê somente e ela será salva. A palavra que eu tenho para você, que recebeu um diagnóstico do médico, que o médico disse que não pode fazer mais nada por você, que o médico disse que não pode fazer mais nada pelo seu ente querido, a palavra que eu tenho é que Jesus neste momento pode estar olhando para os seus olhos, olhe para ele também e está te dizendo: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Aplique a fé a partir de agora, para que ele possa entrar na sua casa e fazer um grande milagre. E aí, Jesus caminha para a casa de Jairo, chegando lá, as pessoas todas chorando, porque a moça, segundo eles, havia morrido, mas Jesus chegou e falou: ela não está morta, ela está dormindo. E aquelas pessoas começam a rir dele. Todas as vezes que a gente busca um milagre extraordinário de Deus, a ciência bate contra esse milagre, bate contra tudo, porque ela vai dizer: não tem jeito, mas ainda existe o Deus do impossível. Jesus entra para dentro do quarto daquela moça, chama ela e aquela menina levanta e ela é curada. Eu quero dizer com isso o seguinte: ele pode fazer o mesmo por você, mas eu tenho algo ainda mais extraordinário. Talvez você pense: algo mais extraordinário do que a minha cura? Não existe. Existe. Eu te digo qual que é o algo mais extraordinário. O algo mais extraordinário é nós não vivermos tendo medo da morte. Porque todas as vezes que a pessoa adoece, o que vem realmente, nós como seres humanos, é o medo de perder a vida. Por que o medo de perder a vida? Porque vão ficar pessoas que a gente ama, porque às vezes nós somos muito apegados às coisas deste mundo. E não é o contrário, porque nós amamos as pessoas. Mas eu quero te dizer algo que vai além, sim. Vai além da cura, que eu acredito que o Espírito de Deus pode testificar sobre a sua vida. Hoje ainda, você assistindo este vídeo, eu acredito. Porém, você não pode ficar somente apegado às coisas deste mundo, à cura física, simplesmente. Você precisa se atentar à maior de todas, que é a vida eterna. Então entenda, Jesus um certo dia disse, indo para ressuscitar o Lázaro, seu amigo, Jesus disse para aquele povo que estava ali, Jesus fala para eles assim: olha, aquele que estiver em mim, ainda que morra, viverá. Olha, eu quero te dizer algo muito forte, muito interessante. Deus tem vida eterna para nós. Então, que você venha enfrentar todas as dificuldades, ainda que recebeu um diagnóstico contrário àquilo que você tanto queria. Enfrenta isso com coragem, com alegria, porque o Senhor pode sim te curar. Então que Deus possa te confortar com essa palavra, mas antes de finalizar eu quero orar por você. Deus querido e soberano, eu oro por esta pessoa que está passando um momento de dificuldade, pois talvez recebeu um diagnóstico que o médico deixou para elas. Diagnóstico, Pai, que não pode fazer mais nada. Mas é aí que entra o Deus do impossível. Porque tudo que é possível o homem faz. Mas a Tua palavra me afirma que o Senhor é o Deus do impossível. Então, meu Deus, se o Senhor tem ainda bênçãos sem medida para derramar sobre essa vida, se o Senhor tem ainda tanto ministério para cumprir nessa vida na terra, eu venho te pedir neste momento, abençoa essa vida com vigor. Cura agora. Cura, Pai. Cura da enfermidade, cura de toda a enfermidade que tem consumido o corpo físico dessa pessoa. No nome de Jesus eu te peço que cura de dentro para fora, cura a alma, coloque coragem e cura por fora, cura o corpo físico para que essa pessoa possa cumprir ainda o teu propósito na face da terra. Amém e amém.
Eu quero deixar para você esta palavra, que você venha se segurar nessa palavra aí nas mãos do Senhor e que Deus abençoe você. E lembrando você que não é autoajuda, é a ajuda do alto para aqueles que estão embaixo. Um abraço, fiquem com Deus.